Ouve hoje o chamar dessa voz gentil, suplicando que voltes ao lar, ao cuidado paterno, ao amor sem par. Filho aflito, por que demorar? Filho, vem ao teu lar. Filho meu, por que vagar? É teu Pai a chamar. Filho meu, volta ao lar. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás, para mais 30 cidades aqui no nosso centro-oeste. Mais uma hora de Bíblia. Este é o momento para que quem de fato está interessado em anotar as passagens, esta aula de Bíblia, passagens que eu cito e eu explico, então já está preparado, caderno e caneta e tudo a postos para começar as anotações. Lembrando que eu falarei cada passagem apenas 2 vezes para ganhar tempo. E ainda, eu não estarei pedindo sempre, ao relatar, ao anunciar cada passagem, anote, escreva aí. Quem está interessado não precisa ser sempre lembrado disso, até porque é uma ofensa à boa vontade e à memória, ao bom interesse, querido ouvinte, em levar a sério mais uma hora de Bíblia. A hora do FM 97.9, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Diretamente aqui do meu estúdio na residência, Jardim Petrópolis, Séries, no estúdio da rádio. Vamos ter um estúdio na residência. A direção da emissora aprovou, tanto nossa diretora suprema, a quem eterna gratidão, Dr. Telmo Rego, como nosso diretor artístico, Jadson Pedroso. Então, a todos, felicidade, eterna gratidão. Então, mais uma hora de Bíblia sobre a nova terra. Permita-me, antes de informar a primeira passagem sobre a nova terra, na qual moraremos para todos sempre, sim, aqui, nosso velho orbe, nosso antigo planeta. Permita-me então recapitular brevemente o que já expliquei nessa fase deste programa. Naturalmente não é outro programa, não, desculpa, mas tudo bem, é este programa mesmo, claro. Expliquei que, pela Bíblia, sempre Bíblia, o Senhor Jesus Cristo voltará, será a sua segunda vinda, ou simplesmente a sua volta, virá da nova Jerusalém à terra, acompanhado por todos os anjos, bilhões de anjos, como ele falou, prometendo, anunciando em profecias, Mateus 24, versículos 30 e 31, também Mateus 25, versículo 31, e em outros pontos bíblicos relativos a este assunto, a segunda vinda do Cristo. Vimos também que, naquele dia, quando ele aproximasse da terra, no trono, no alto, nosso céu atmosférico, porém visível a toda a humanidade,
salvos e perdidos, porque ele não colocará os pés na terra no dia da sua vinda, somente depois, final do milênio, nova terra. Então, ele, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitará a todas as pessoas que viveram e morreram salvas, que estão simbolicamente, diz a Bíblia, dormindo em Cristo. Aquela será a primeira ressurreição, da qual foram parte apenas pessoas salvas desde Abel, já que Abel foi o primeiro homem a entrar em óbito, assassinado no campo pelo seu irmão biológico Caim, porém morreu salvo. Abel morreu salvo, está garantido, inconsciente, desfeito no pó da terra, como diz a Bíblia, também a ciência, a biologia, há mais de 5.000 anos. Porém Abel está garantido para ser ressuscitado no dia da volta do Cristo, ressuscitado, tirado do pó da terra, da inconsciência plena, já na posse da vida eterna, da imortalidade. E assim, todas as pessoas que viveram, foram salvas, serão ressuscitadas no dia da volta do Cristo para a imortalidade. Nunca antes alguém possui a imortalidade. Somente a partir da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos também que quem estará vivo e perdido morrerá ao contemplar o cortejo, bem mais próximo da terra, pelo assopro da boca do Cristo, pelo esplendor da sua vinda, todos os anjos. Então, os ímpios morrerão e ficarão insepultos na terra, espalhados na superfície do orbe, sem que os planteie, recolha, sepulte, chore, etc. e tal, não? Chorar é plantear, mesma coisa, mas foi um reforço, não é apenas, foi um reforço. Vimos que também, no dia da vinda do Cristo, ele, o Cristo, prenderá simbolicamente, numa prisão de circunstância, o diabo e os demônios na terra, no abismo, porque a terra ficará escura, deserta, vazia de vegetais, de todas as espécies de animais e de seres humanos, porque todas as pessoas salvas serão levadas para Nova Jerusalém para que passemos o milênio lá, e não aqui. Todas as pessoas perdidas serão mortas, ou continuarão mortas, até o final do milênio, quando então serão ressuscitadas no dia do juízo final, para, a partir daquele dia, e não apenas naquele dia, serem queimadas na grande liquidação do pecado e dos pecadores, do autor do pecado, o diabo, demônios, ímpios, vícios. Então serão queimados, estuicados, como já expliquei profundamente, especialmente nos 2 últimos programas, lembra-se, aulas de Bíblia, reduzidos a cinza eterna e nunca mais existirão. A Nova Jerusalém descerá para o nosso planeta no final do milênio. A Bíblia carece nisso em Apocalipse capítulo 20 e também capítulo 21. Descerá para a terra no final do milênio. Dentro dela estarão Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos os anjos e todas as pessoas salvas que terão passado o milênio nela, na cidade, aquele planeta lá em cima, o terceiro céu, muito longe daqui. Estaremos na cidade e não fora no final do milênio. E então, após a segunda ressurreição, da qual foram parte drasticamente, triste, infelizmente apenas pessoas perdidas, nesse caso não, porque salvo não fará parte daquela ressurreição, terá feito parte da ressurreição no dia da volta do Cristo, primeira ressurreição, pessoas bem-aventuradas e santas, então, na posse da vida eterna e imortalidade. Enfim, como já expliquei, lembra-se, final do milênio, o diabo enganará pela última vez aquela multidão incontável. O Apocalipse fala que serão como a areia do mar e tantas pessoas, induzindo aquela multidão de pessoas perdidas a cercarem a Nova Jerusalém para tomá-la, invadindo-a à força. Não conseguirão, porque o desfecho disso, já lhe expliquei, lembra-se, Apocalipse 20, versículo 9, cercaram a cidade de tal, porém, desceu fogo do céu e os consumiu, devorou, aniquilou, cinza eterna, como está em Malaquias 4, de 1 a 3, e também, em alguns versículos, do Salmo 37. Então, a nova terra, que herdaremos após o milênio, depois que Deus destruir todo o mal, ímpios, anjos maus, demônios, e o autor do pecado, Satanás, é o mesmo diabo, o mesmo capeta, o mesmo demônio encardido, não? O autor do pecado. Todos destruídos, morte eterna, lago de fogo. Primeiramente os ímpios, depois anjos maus, que continuarão no fogo por mais tempo, e o diabo por muito mais tempo, finalmente sendo, como já expliquei, lembra-se, aniquilado, desfeito, destruído na terra, reduzido a cinza. Então herdaremos a nova terra, sem ímpio algum, sem pessoa alguma, dada a iniquidade, agarrada, pegada ao pecado,
sem tarado, sem estuprador, sem bandido, sem traficante, sem usuário de droga, enfim, sem a cracolândia da capital paulista, São Paulo, foi terrível, nojenta, violenta aquilo, não, lugar tão perigoso, capital São Paulo, enfim, sem o diabo, sem demônio, sem farmácia, que hoje é coisa boa, necessária, claro, não condeno, necessário. Então, sem pronto-socorro, sem UPA, sem AMA, sem posto de saúde, sem médico, enfim, sem cemitério, sem funerárias, porque não haverá mais morte. Apenas vida eterna e imortalidade para todo o povo salvo, como veremos a partir de agora. Já vimos em 3 programas anteriores, porém agora mais detalhes, especialmente sobre a nossa bem-aventurada esperança, que maravilha, que prêmio, que herança, não? A nova terra. Sobre este ponto, anote, amigo da minha amiga, deve ser sério, aula de Bíblia. Primeira passagem sobre a nova terra que herdaremos após o milênio. 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, para que alguém não confunda com 13, capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Anotou, amigo, também amiga, parabéns por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. Pedro era profeta e ele viu em visões, também conhecia a Bíblia, Isaías e outras passagens para a nova terra, e relatou isso aqui, sobre o futuro dele e de todos os salvos na nova terra. 2 Pedro 3, versículo 13, leio. Nós, porém, segundo a sua promessa de quê? Do nosso Deus, do nosso bondoso Pai Celestial, o Todo-Poderoso e Imortal, Deus Criador, Redentor. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Como assim, Demilson Carvalho? Novo céu e nova terra. Paulo relata aí em 2 Coríntios 12, versículos 1 a 4, que teve uma visão, entrou em êxtase pelo Espírito Santo, e naquela visão, não fisicamente, não corporalmente, foi levado apenas na mente, sem sair da terra, a Nova Jerusalém, naquele planeta lá em cima, o paraíso. E Paulo relata na passagem que citei há pouco, que aquele local é o paraíso, a Nova Jerusalém, onde estão Deus, os anjos bons, serafins e querubins potentíssimos, o rio da vida, a árvore da vida e tal. Naquela cidade que passaremos o milênio, após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, são 3 céus daqui para lá. Primeiro céu, esse que chegamos azul, porque azul chama-se azul celeste, não? É a cor do oxigênio, a distância, claro, a distância, que por perto é invisível, oxigênio. Então, neste primeiro céu atmosférico, onde voam aviões da camada de ozônio para cá, enfim, este é o nosso céu primeiro, logo acima da nossa cabeça, por aí lá em cima, claro, bem longe da nossa cabeça, claro, céu atmosférico. Esse céu, o céu atmosférico, há muito tempo está bastante poluído, poluição destruindo as camadas de ozônio, poluição destruindo ou prejudicando nosso oxigênio, a chuva ácida prejudicada então por contaminação de indústrias, escapamento de automóveis, veículos, enfim, monóxido de carbono, dióxido de carbono, enfim, venenos e mais venenos. O fogo do juízo final não queimará apenas a superfície da terra, e sim todo este primeiro céu. As chamas serão muito altas, então queimará o primeiro céu, limpando de todo resíduo de contaminação das poluições causadas por indústrias, enfim, por tecnologia hoje tão necessária, aviões, enfim, automóveis, chaminés e fábricas e tal, isso é necessário. Porém, na nova terra, isso não será necessário, então toda poluição causada pela tecnologia, claro, será destruída no fogo, no primeiro céu atmosférico. Depois virá o novo céu, não é que virá, ou seja, o primeiro céu será destituído de poluição. Quando se fala novo céu, sempre que você lê na Bíblia, nesta parte chamada Novo Testamento, em grego koiné, novo ou nova, então isso vem de um dos 2 adjetivos bíblicos em grego para novo ou nova. Um dos adjetivos é neos. Neos é o novo que não existia. Por exemplo, você tem um carro velho, bem velho, antigo, aí ajunta dinheiro, e compra um carro novo.
um carro que não foi ainda utilizado, a não ser para descer da cegonha, você colocar na cegonha, motorista fábrica e vem e tal, e está ali no concessionário, não? Carro zero. Este carro novo, então, é o Neos, não existia. Porém, um carro antigo, você o leva à funilaria, mecânica, elétrica, aí é todo, então, renovado. Então, motor retificado, funilaria, nova pintura, o carro está novo, porém não é zero. E rodou tantos milhares de quilômetros, não? Foi apenas renovado, ou seja, foi recondicionado, pintado novamente, então parece novo, mas pneus novos que seja, o carro é antigo, só foi renovado. Neste caso, pela Bíblia, o adjetivo é kainos, ou kainê, ou seja, é o antigo renovado, o antigo modificado, melhorado, tornado novo. Como diz a Bíblia, 2 Coríntios 12, versículo 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo fala, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este novo é o adjetivo kainos e não neos. A pessoa é a mesma, o mesmo corpo, os mesmos dentes, o mesmo cérebro, mesmos neurônios, mesmos pés, mesmo corpo, mãos e tal, porém renovada na mente. Se nova criatura é isso, não é neos, porque Deus não faz outra pessoa, é a mesma pessoa renovada, convertida, santificada, modificada, perdoada, não é isso? Então, graças a Deus, nova terra. Deus não destruirá, como te expliquei, lembra-se, programas anteriores, a terra, no dia da volta ao Cristo, e também no final do milênio, a partir do dia do juízo final, Deus não destruirá a terra, Deus colocará fogo, incendiará toda a terra, para então a modificação, a despoluição na superfície, mas Deus não destruirá a terra, até porque a terra não cometeu pecado algum. Deus destruirá os ímpios, os demônios e o diabo, autor do pecado, no fogo do juízo final, mas Deus não destruirá a terra, Deus não destruirá o sol, lua, estrelas, que não tem culpa disso e tal, não é isso? Culpa do pecado, e assim eu prossigo. Aguardamos novos céus e nova terra, a mesma terra renovada, o nosso primeiro céu também renovado, modificado, despoluído. Então, mais passagens sobre o assunto, ainda sobre a nova terra, anote, partindo aqui do apóstolo Pedro para o Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 7, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, versículos 1 a 7, pode notar, ainda aula de Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 7, notou para bem? Então posso ler, Apocalipse 21, de 1 a 7, inicio a leitura. O novo céu e a nova terra, kainos, ou kainê, kainês, declarações do kainos, o adjetivo para novo, quer dizer, o antigo renovado, e não neos, inicio a leitura, agora sim. Então vi um novo céu atmosférico, e uma nova terra, a nossa velha terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Você renova, não destrói para construir outras coisas, renova. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer
herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a releitura no versículo 7, ou seja, Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 7, uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, tristeza, doença, morte, violência, sofrimento algum. Somente quem vencer pelo sangue do Cordeiro, pela fé do nosso Pai Celestial, pela leitura da Bíblia, pela compreensão da palavra do nosso Deus, somente quem é convertido e que passa a amar a Deus, e como prova do amor de Deus, obedece os 10 mandamentos. Quem obedece do decálogo, 9 mandamentos, diz a Bíblia, não é Ellen G. White, adventista, batista, Jeová ou eu, não, é a Bíblia. Quem obedece o decálogo apenas 9 mandamentos, perante Deus, é como se desobedecesse tudo, porque em Tiago capítulo 2, versículos 10 a 14, resumindo aqui, a lei se diz que aquele que guarda toda a lei, mas não toda a Bíblia, todo o decálogo, e tropeça num só ponto, num mandamento, dentre os 10, é culpado de todos, porque aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Se não matas, mas adulteras, és transgressor da lei. Então Deus cobra obediência a quem diz: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal, eu sou católico. Católico é cristão também, concorda? Pertence à área chamada, ao menos historicamente, cristianismo. É deste povo todo, católicos, evangélicos, protestantes, crentes, pentecostais, neopentecostais, é deste povo que professa fé na Bíblia, que Deus cobra obediência a ele. A igreja adventista no sétimo dia não subiu ao Monte Sinai, levando 2 tábuas de pedra, e lá escrevendo os 10 mandamentos. Não, nem eu não era nascido naquele tempo, impossível, bem antes do Cristo. Foi Deus quem desceu do céu à terra, e perante Moisés escreveu no Monte Sinai o decálogo, os 10 mandamentos. Quem não obedece a Deus, não é convertido, não merece a vida eterna, e não estará na mortalidade no reino do nosso Deus, na Jerusalém do Norte Mineiro, muito menos até ao contrário, será destruído como pecadores não convertidos no lago de fogo. Porém, tenho mantido-me na minha honestidade, justiça e compreensão da natureza do ser humano. Eu sou um deles, ser humano, e o que é o pecado que prejudica muito a nossa vida e a toda a humanidade, incluindo-me. Do catolicismo romano existem, claro que a minoria, pesquisa a fundo e reconhece a minoria. No catolicismo romano, há uma minoria de católicos cristãos conscienciosos que obedecem a Deus naquilo que conhecem, desobedecem naquilo que ainda não tiveram a luz. Por isso, eis-me aqui, em luz. A luz não sou eu, é o nome do programa, Luz para o Mundo, porque a Bíblia aberta, lida e fielmente explicada. Luz para o Mundo Rádio, há quase 38 anos, e assim eu prossigo. Advertência, cuidado, lê a Bíblia, confie somente na Bíblia, na palavra do nosso Deus. Não confie em ser humano algum, ouça, pondere, compare com a Bíblia, o ensinamento do padre, do pastor, do reverendo, enfim, do professor, o professor da escola dominical, do teólogo, professor de teologia, compare com a Bíblia Sagrada. É o que eu tenho feito desde meus 19 anos de idade. Então, e Deus colocou-me no rádio para ensinar o meu querido povo ouvinte a como ler e entender a palavra do nosso Deus, a Bíblia, e assim eu prossigo. Mais passagens sobre a nova terra, a gloriosa nova terra. Agora, Isaías capítulo 66. Isaías, estou aqui folheando a minha Bíblia. Eu tenho dito, eu sei tudo isso de cor e salteado, cada passagem. Eu poderia estar aqui com os olhos fechados, sem precisar abrir a Bíblia, folhear a Bíblia, sem precisar ler. Mas tenho feito questão, como se diz, na medida do possível, de folhear a Bíblia, estou fazendo isso, e ler cada passagem que eu cito, leio, explico, encontrei. Minha parte aqui está feita, a minha missão, encontrei. Anote. Profeta Isaías, capítulo 66, versículos 15. Desculpa, tudo bem, certo. Primeiramente, antes da nova terra, pode anotar, é isso. Isaías 66, versículos 15 a 17. Leio. O Senhor virá em fogo. Isso aqui é no final do milênio, como eu expliquei. Fim dos 1000 anos, a partir do dia do juízo final.
o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho. Por caos entendam os anjos, como um torvelinho, um vento forte, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a humanidade. Por espada entenda matança, no fogo, segunda morte no fogo, lago de fogo, final do milênio. Entrará o Senhor em juízo, na condenação, no aniquilamento do mal contra toda a humanidade, e uma humanidade perdida, claro, somente contra toda a humanidade perdida, sem salvação, final do milênio. Os mortos do Senhor serão multiplicados, sei como a areia do mar, como está em Apocalipse capítulo 20. Agora vem aqui alguma categoria de pessoas, dentro de dezenas de outros, a qual Deus queimará, matará e destruirá neste fogo do juízo final. É o versículo 17. Anote, se não anotou, isso é fortíssimo. Isaías 66, agora versículo 17, leu. As pessoas que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após aquele que está no meio dos que comem carne de porco, melhor lendo. As pessoas que se santificam e se purificam para entrar nos jardins, após aquele que está no meio, se uma idolatria daquele tempo, profeta Isaías. As pessoas que comem carne de porco, cuidado com o suíno, produto chiqueiro, cuidado. As pessoas que comem carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidas, diz o Senhor. Não é que diz Ellen G. White ou eu, adventista, tipo de Jeová, sabatista, não, é Deus. E também não é Isaías, é Deus. Isaías apenas anotou as passagens, ou seja, o que Deus falou a ele, para advertir-nos, advertir o povo daquela época, e a nós também. Por quê? Paulo trata disso em Romanos 15, versículo 4, anote, Romanos 15, versículo 4, dizendo, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, Romanos 15, 4, esse aqui é um escrito, uma ameaça, um alerta, uma advertência por amor. Então, se você tem enchido a sua pança de porco, pare com isso. Você ama mais o suíno, o leitão pururuca, torresmo com farinha, bisteca, as porcarias do chiqueiro, as porcarias do chiqueiro. Se ama isso mais do que a vida eterna e a mortalidade, não compensa. Cigarro, perdição. Cachaça, cerveja, vinho, qualquer bebida alcoólica, perdição. Alimentação proibida por Deus, então perdição. Deus liberou após o dilúvio que os seres humanos, não é em diante, comessem carne para nutrição, mas não todas as carnes. Há uma lista em Levítico 11 das carnes limpas permitidas como alimento, e uma lista de carnes proibidas. Lá está o porco, Levítico 11, 7 e 8. Então você, não, mas o que entra pela boca não contamina. Não contamina? Beba radiotoque, beba fornecida tatu. O cigarro entra pela boca do fumante ou por outro buraco do seu corpo? Que o sábio, a pessoa fuma pela boca, não é isso? E não por outro buraco do seu corpo. O que entra pela boca contamina sim. Agora arroz, feijão, batata cozida, ovo cozido, que fritura de vez em quando, mas assim também faz muito mal. Colesterol, aí, entupimento do coração, e daí ataque cardíaco e tal. Então cuidado. Se você quer a vida eterna, se arrependa do pecado da gastrolatria, o da suinolatria, o porcolatria. Você pecar grave de idolatria, do apetite depravado. Apetite depravado. Se arrepende e para de comer porco. Obedeça a Bíblia. Você não precisa vir para a minha igreja, que é notório, todo mundo sabe que nós adventistas somos pecadores também, como o católico, o evangélico pentecostal. Só que nós levamos a Bíblia séria na doutrina, na interpretação. Por isso os adventistas não comem carne de porco. Nós não comemos carne de porco obedecendo a Bíblia. Isso não nos salva. Mas como estamos sendo salvos, então obedecemos por amor ao nosso Deus, que merece, não, reverência, temor, adoração e obediência. Então você pode deixar o porco a partir de hoje, mas fica aí na sua igreja, continua na sua igreja, continua na igreja católica, fala ao padre que na Alvorada FM 97.9, há um servo nosso Deus, o adventista podia, ensinando a verdade, que ele passa a me ouvir e ensina isso na missa, que prega fielmente a Bíblia ao povo católico querido, amado por Deus, na missa, em todas as missas, ou menos uma vez por mês, não, diga ao padre que demonstra amor ao povo católico, ensina o católico, para de comer carne de porco, em obediência à Bíblia, sem precisar mudar de igreja. Mudar de igreja não sabe pessoa alguma.
E assim eu prossigo. Assim, faltou sobre a nova terra, não é isso? Bem lembrado. Obrigado aí pelo lembrete. E ainda Isaías 66, agora versículos 22 e 23 sobre a nova terra. Isaías 66, versículos 22 e 23. Mais uma chance para que você anote, se é rápido aí no gatilho, quer dizer, na caneta, e anote. Isaías 66, 22 e 23, anotou parabéns? Então posso ler. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, o vosso nome e a vossa posteridade, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor, onde adoraremos a Deus eternamente, na presença dEle, na Nova Jerusalém, que será a única cidade da nova terra. Então o povo salvo, habitando toda a superfície da terra, onde hoje é Japão, lá embaixo do Brasil, enfim, todos os locais. Então todo o povo salvo adentrará a Nova Jerusalém todos os dias de sábado e todos os dias de lua nova, uma vez por mês, para adorarmos ao nosso Deus. Na verdade, eu creio que diariamente adoremos ao nosso Deus, mas eu creio que talvez você que não conhece a Bíblia tão a fundo como eu, se contente com isso, não que ao menos nos dias de sábado, 7 dias da semana, sábado, quarto mandamento do decálogo, dia abençoado e santificado por Deus, dia de guarda único pela Bíblia, único dia do Senhor semanal pela Bíblia, tão desobedecido por católicos, evangélicos, crentes, pentecostais, protestantes, não, que infelizmente lêem a Bíblia, parece que não entendem, mas eis-me aqui com amor, carinho, paciência, misericórdia, claro. Sim, o programa é ousado, é direto, é franco, tem que ser assim. O diabo é ousado ao ensinar o erro e a manter multidões no caminho largo para a perdição, longe da Bíblia, porque você é tímido e covarde, não? Claro que não. Então prossigo por amor, claro, aula de Bíblia, escola bíblica dominical, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Alvorada FM 97.9, escola bíblica dominical. Talvez esse seja o único programa que tem uma escola bíblica dominical no rádio em todo o Brasil, não importa, aqui agora não para a nossa região, eu sou louvado. O mérito é do nosso Deus e certas pessoas, e não o meu, claro. Mais passagens sobre a nova terra, anote. Salmo 37. Aqui no Salmo 37, que é um salmo profético, primariamente é uma poesia, um cântico, não? Davi, um hino. Mas na letra, há profecias que nos versículos, então eu irei relatando um por um, que são vários. Aqui no Salmo 37, é claro que eu não lerei todo o Salmo. Anote, Salmo 37, primeiramente, versículos 9 e 10. Sobre a nova terra, aqui no Salmo 37. Salmo 37, versículos 9 e 10. Mais uma chance, anote. Salmo 37, versículos 9 e 10. Já leu. Pois os malfeitores serão exterminados, final do milênio, lago de fogo, segunda morte, incluindo quem come carne de porco, e bebe, fuma e coisa assim, bebida alcoólica, não, que a água não faz mal, a água não é pecado, quer dizer, beber água não é pecado, é isso. Pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Qual terra? Não é como está, a nova terra. Ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Por quê? O ímpio na nova terra não existirá, porque será queimado, morto na segunda morte, lago de fogo, destruído, reduzido a cinza eterna, como verão daqui a pouco em Malaquias 4, versículos 1 a 3. Aguarde, você já pode notar, se não espere um pouco. Malaquias 4, de 1 a 3. Mais versículos proféticos aqui no Salmo 37 sobre a nova terra. Anote, versículos, não apenas um, é versículo 20, Salmo 37 ainda, versículo 20, que anotou? Alguém anotou? Então leu. Os ímpios, porém, perecerão. A palavra perecer é um verbo em hebraico, é o mesmo que em grego, apólime, o apoléu, significa destruição completa, o corpo e da mente, tudo, integralmente. Os ímpios destruídos, lago de fogo, final do milênio. Os ímpios, porém, perecerão, e os
inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Fogo, fumaça, destruição da impiedade, redução à cinza eterna. Ainda no Salmo 37, suba a nova terra. Agora, versículo, somente 34. Aí no Salmo 37, versículo 34. Notou, já leu. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Sim, essa última frase tem dois sentidos. Verbo ver, vir, enxergar, presenciar. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Primeiramente, veremos a impiedade sendo exterminada, porque os salvos, eu espero estar lá, por isso que estaremos. Estarei também, você também não, amigo? Não, amiga. Na Nova Jerusalém, que será na terra, não no milênio. A Nova Jerusalém não será incendiada, somente do muro para fora. O muro é de jaspe transparente, então a pessoa salva na cidade verá o ímpio sendo queimado, exterminado fora da cidade. Mas também significa aqui que veremos a nova terra após o extermínio dos ímpios. Aí Deus ornamentará a superfície do planeta, tornando um paraíso universal da terra, fora da cidade. Então sairemos da cidade, após o fogo irá apagar-se e herdaremos a nova terra. Maravilha, não? Deus seja louvado, aleluia, graças a Deus. É a Bíblia. Não é testemunho de Jeová, adventista, católico, presbiteriano, batista, de Deus. É a Bíblia, a luz para o mundo. Não eu também, é a Bíblia. Outro versículo, sobre a nova terra, no Salmo 37, anote. Versículo 38. Versículo 38. Todos os transgressores, porém, serão destruídos. A posteridade dos ímpios perecerá. Na verdade, é sobre a destruição dos ímpios. Então, depois veremos ímpios destruídos, sendo queimados até virar em cinza, e herdaremos essa nova terra após o final do milênio. Maravilha, não? A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, é a luz potentíssima, urgente e tão necessária para o nosso caminho. A palavra eterna do nosso Deus, a Bíblia. Agora, Malaquias 4, versículos 1 a 3, anote ainda, hora de ver. É a penúltima passagem. Eu terei que explicar algo mais dentro desse assunto para ganhar tempo. Para ganhar tempo, não, porque para gastar o meu tempo, não, que eu tenho ainda praticamente 10 minutos, não é isso? Então, tudo bem, tranquilo. Maravilha, graças a Deus. Então, bom, o que eu prometi para agora? Isso, vamos lá. Malaquias 4, versículos 1 a 3. Estou aqui folheando a Bíblia. Encontrei mais uma chance aí, para quem está levando a sério, mais esta aula de Bíblia, Malaquias capítulo 4, versículos 1 a 3. Anotou para bem? Então leu. O dia do Senhor. Referência aqui é o dia do juízo final e não a volta do Cristo. Dia do Senhor da vingança, juízo final. Inicia a leitura. Certamente aquele dia vem. Qual dia? Final do milênio. Juízo final. Ajuste e contas, comunidade perdida, com diabo e demônios. Certamente aquele dia vem e arderá como fornalha fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha seca após a colheita. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Versículo 3, o 2 lerei depois. Pisareis os ímpios, ai. Como assim, Deus de Carvalho? Quer dizer, não sou eu estou dizendo, estou apenas lendo, é a Bíblia. Como assim os salvos pisarão os ímpios na nova terra? Sim, porque serão queimados, reduzidos a cinza, e Deus fará como que uma grama verdinha maravilhosa, e os vegetais embelezando a superfície da terra, o paraíso. Então os ímpios simbolicamente estão como cinza, debaixo de nossos pés, na terra para sempre. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora versículo 2, para as pessoas salvas, que serão salvas no final do milênio, para a nova terra. Para vós quem? Pessoas a quem Deus está salvando, já salvou e ainda salvará. Mas para vós, porém, que temeis o nome do Senhor, melhor lendo, outra versão fala assim, aqui é diferente, então tudo bem. Para vós, porém, que temeis o meu nome,
é Deus falando. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Isso aqui é simbólico, metáfora, significa que teremos imortalidade, desde a volta do Cristo, então, para sempre, brilhar para nós na terra, o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Diz a Bíblia. É o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, o sol da justiça. Uma passagem, o profeta Jeremias diz que nascerá, então o meu nome será o nome do Redentor, justiça nossa, o sol da justiça, Senhor Jesus Cristo. O sol existirá na terra, claro, para sempre o sol existirá. O sol não será destruído na volta do Cristo, mesmo no final do milênio, não, permanecerá luz, estrelas, tudo isso, oxigênio, maravilha. E saireis de onde? Da Nova Jerusalém, após o fogo apagar-se. E saireis e saltareis como bezerros, libertos da estrebaria. Então, alegria. Não por deixarmos a cidade, porque quem será na cidade durante o milênio, lá em cima, será plenamente feliz. Só que alegria é por notar que a terra, na qual habitamos por algum tempo, alguém por 10 anos e morre, morre salvo. Aqui falando dos salvos, claro. Alguém, como por exemplo Adão, viveu na terra, naquela região lá do Oriente, por 930 anos e morreu. Matusalém, 969, morreu. Então todo esse pessoal ficará muito feliz ao herdar a nova terra. Dirão, essa é a nossa antiga terra, só que agora embelezada, eternamente embelezada, o paraíso, a nova terra. Maravilha, não? Que felicidade. Paz e felicidade perpétuas na nova terra. A última passagem, de fato a última, tudo bem. É a promessa do Cristo, é profecia e é promessa do Senhor Jesus Cristo. É a última passagem nessa aula, anote. Mateus 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5, anotou? Última passagem. É o Cristo falando. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual terra herdaremos? A nova terra após o milênio. A terra é nossa. Há um pessoal aí que sempre invade fazendas alheias, terras alheias, é o pessoal do sem teto, sem terra e tal, não? Então, bobagem. O pessoal do MST e tal, lê a Bíblia, crê na Bíblia, para de invadir terra alheia. E haver até de, enfim, detalhes aqui que eu não estarei nisso, porque tenho até preocupação em amanhecer com a boca cheia de formigas e eu quero ficar longe de formigas. Ainda mais morto, não? Fique tranquilo, eu conheço o assunto. Sou jornalista experiente, muito tempo de experiência nisso, analiso jornalismo criminal. No rádio não, porque aqui é jornalismo bíblico, não. Utilizo técnicas de jornalismo. Então, tudo bem, tranquilo. Herdaremos a nova terra. Não invadiremos a nova terra, a terra é nossa. Deus criou a terra para ser habitada pelo seu povo. Isaías 45, versículo 18. Eu sou Deus e não outro. Formei a terra para ser habitada e não para ficar vazia, e será habitada para sempre pelo povo salvo. Então a terra é nossa. Por isso nós não invadimos fazendas, chácaras, sítios, roça do outro, que nós temos a terra toda preparada para nós. Mas não a terra como está, cheia de vagabundos, políticos corruptos, não todos, uma grande parte, principalmente no Brasil, cheia de perseguições, como na Venezuela, que é aquele nojento salafrário, ditador assassino do Nicolás Maduro. Então, prendeu uma moça, 24 anos de idade na Venezuela, só porque ela criticou uma coisa tão simples ali, comentando com uma amiga dela na internet, lá na Venezuela, ficou presa e ontem foi sentenciada a 10 anos de prisão. Sequer usou batom, não usou batom, só falou assim, você se vende por uma cesta básica e tal, não é? Porque lá o camarada do Nicolás Maduro compra o pessoal com cestas básicas, compra de votos, não? Coisa terrível, assassino, malfeitor, perseguidor, não há liberdade alguma de expressão na Venezuela. Oremos pelo Brasil para que nosso querido país nunca chegue a uma situação tão desgraçada como está na Venezuela, perda a liberdade nas redes sociais e tal. Então, Deus seja louvado, herdaremos a nova terra, então seremos muito mais felizes, já somos felizes, não? Por servirmos ao nosso Deus, seguindo o caminho estreito para o eterno. Só que a felicidade plena, somente na nova terra após o milênio. Bem-aventurados os mansos, salvos, porque herdarão a terra, a nova terra, eternamente, não para toda a eternidade. Amém? Deus seja louvado.
graça de Deus, Demilson Carvalho, voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus.